Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Bom, gente, ontem, quando eu estava deitada para dormir, eu fiquei pensando num tema e querendo falar sobre um tema hoje, mas não é nenhuma novidade, né? Nesses 2 anos que eu gravo um momento de reflexão, já deu para eu falar sobre o mesmo tema milhões de vezes, falar a mesma coisa, e tá tudo bem. Tem gente que ouve esse áudio, tem gente que ouve o anterior, e eu me expresso na minha forma divina na Terra, que é para isso que servem esses áudios e os meus vídeos e tudo meu, só para eu me expressar na minha forma divina na Terra. Então, eu tava escrevendo minhas páginas matinais e aí eu ia começar meus exercícios. Eu tô malhando em casa com vídeos da Carol Borba do YouTube. Eu não estou recebendo nada pra falar isso dela. Mas na pandemia ela me ajudou muito, né? E agora eu resolvi fazer em casa de novo. E eu super recomendo você se exercitar todos os dias. Isso faz muito bem. Libera todos os hormônios, além de fazer bem pra autoestima. Fecha parênteses. Eu tava lembrando antes de dormir que eu briguei com uma amiga minha de 10 anos, assim, que a gente se conhece há 10 anos. A gente teve um momento de limbo entre a nossa amizade, que eu fui morar em Manaus e ela teve filho e tal. E depois a gente retomou ser amigas e a gente acabou brigando. E eu fiquei muito, muito chateada com ela. Assim, a minha avó sempre dizia que eu brigava com todo mundo. E talvez por isso que eles falavam assim que eu devia muito fazer direito, porque eu sou, tipo, meio que uma advogada nata. Eu já nasci, tipo, brigando pelos meus direitos. E na infância eu brigava com minhas amigas e tal. E claro que com o passar do tempo, fazendo essa investigação de karmas, eu entendo. E agora eu vou começar a falar coisas bem íntimas minhas, que eu fazia isso para não ser abandonada, sabe? É mais fácil a gente abandonar os outros, que a dor é menor. Então eu brigava com as pessoas, cortava laços, ia embora da vida de todo mundo, por medo de ser abandonada. Foi essa a conclusão que eu cheguei sozinha nas minhas reflexões, nas minhas meditações, nas minhas terapias. Se é o que acontece, não sei, mas é um jeito de eu me defender. Claro que a gente veio para curar essas coisas que não permitem que a gente evolua, que são os karmas, coisas que a gente repete em encarnações. O medo de ser abandonada é um desses, que uma grande parte das pessoas tem. E cada um lida de uma forma. Às vezes eu fico analisando tudo espiritualmente mesmo. Então, esse é meu trabalho. Eu não vim aqui para analisar psicologicamente, porque eu não sou formada em psicologia. Ou doenças psiquiátricas, eu não sou médica. Então, eu não tenho know-how para falar disso. O que eu posso falar é sobre espiritualidade, que é o que eu gosto. Não que a ciência e as outras coisas não sejam importantes. São sempre importantes, super bom você ir ao médico, ao psicólogo, quando você precisa. Mas eu resolvi fazer esse mergulho, porque o trabalho, como eu sempre digo, o trabalho sujo é a gente que faz mesmo, esse mergulho em mim e me descobrir, por que eu ajo assim? E aí, tipo, as palavras, eu sempre falo que as palavras, elas têm muito poder. Por isso eu sempre falo também que a gente deve cuidar com o que a gente fala para as crianças. Sei lá, eu lembro de coisas, e não é só lembrar, tipo, elas ficam, parece que impregnadas na gente, de coisas que me eram ditas quando eu era criança, que, tipo, por mais que eu tenha 37 anos, elas ainda ecoam dentro de mim, mesmo que eu não lembre com essas palavras, mas é como se fosse uma crença limitante que foi colocada na minha cabeça. Quando eu era criança, eu fui uma criança cristal, apesar de ter nascido nos anos 80. Então, talvez uma das primeiras, sei lá. E eu era super, tipo, criança cristal. Eu aprendi as coisas meio que por osmose. E eu já tinha telepatia no sentido de manipular as pessoas como eu queria. Não que isso seja bom, mas se bem usado é bom. Tudo se bem usado é bom, então não existe a dualidade. Algo é ruim, algo é bom. E aí, eu era muito inteligente no sentido assim, crianças nova era, elas não vão obedecer você e respeitar você porque você é superior dela, porque você é o pai dela, a mãe dela, como se fazia na educação antiga. A criança nova era vai falar, por que eu tenho que obedecer isso? Por que eu tenho que fazer isso?
A criança quer entender, ela não vai te respeitar só porque você está mandando, ela vai te respeitar porque você se dá o respeito, porque você é respeitável. E eu era assim. Eu não respeitava, tipo, por exemplo, eu respeitava minha avó, mas ela me batia e falava, é porque você tem que me respeitar. Não. Como assim? Você é abusiva comigo? Não que eu soubesse o que era ser abusivo, mas eu entendia que aquilo não era certo. Mas minha avó era acostumada, tipo, a bater na minha mãe ficava quieta. Aí quando chegou eu cheguei chegando, tipo, a ovelha negra pra limpar mesmo essa linhagem. Sempre alguém tem que fazer esse trabalho, né? De limpar a linhagem, de terminar com karma, com ficar repetindo padrões. E eu falei, peraí, não, você não vai fazer isso comigo. Então, o que eles diziam? Que eu era uma pessoa de difícil convivência. E eu sempre impus os meus limites, eu sempre falei o que eu queria, isso a minha vida toda. Às vezes eu lembro assim, eu tento me vitimizar, porque sei lá, daí eu olho pra minha história, eu vejo, mas você sempre falou. Tipo, que nem meu último trabalho, eu peguei, na hora que eu saí, eu falei um monte assim pra minha chefe. Aí eu falei, nossa, super evoluí, falei um monte pra minha chefe. Aí quando eu olhei todos os meus trabalhos anteriores, esse é o meu jeito. Eu não vou ficar quieta se há injustiça. Eu não vou ficar quieto se alguém está sendo abusivo comigo. Eu não vou, seja em audiência, seja com o juiz, seja com quem for. Eu não tô falando que, tipo, meu ego é gigante. Não é, gente. A gente tem que se expressar. A gente tem que falar, porque isso depois dá câncer na gente. Não adianta ficar quieto, tem que dialogar. Claro que da forma não violenta seria muito melhor, mas às vezes não sai como a gente quer. E aí, tipo, elas diziam assim, minha mãe e minha avó, ninguém vai querer você nunca vai se relacionar. Ninguém gosta de você. Você é uma pessoa de difícil convivência. E aí, eu passei anos acreditando nisso. Anos. Até que um dia, em 2018, eu entrei num trabalho e a minha chefe disse, Mana, você é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo gosta de conviver com você. Eu já contei essa história. E eu, tipo assim, eu fiquei assim, será? Aí, beleza, passou um tempo, eu meio que limpei isso, porque era uma crença incutida em mim quando eu era criança. E você agora lembre das suas. Lembre o que diziam pra você, se você ainda acredita nisso, e bora limpar isso. E aí tá, o tempo passou e eu achei que eu já tinha curado isso. E aí quando eu fui brigar com a minha amiga, quando a gente brigou, ela disse assim, você é uma pessoa de difícil convivência mesmo. Aí eu peguei e gravei um áudio pra ela, eu falei assim, olha, mana, nessa frase você morreu pra mim. Tipo, morreu. Gente, eu sou muito dramática, eu sou mesmo. É uma pessoa que na hora que tá brigando, ela é suja, sem ética. Mesmo na hora que a gente tá brigando, a gente tem que ter uma ética na briga. A pessoa jogar uma coisa na sua cara que é totalmente desnecessária só pra te rebaixar é uma pessoa suja. Então, tipo, é uma pessoa que não merece estar perto de mim. Que é na hora da briga que a gente vê. E mesmo na hora da briga, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Eu mantenho a ética mesmo na hora que eu tô, tipo, discutindo com as pessoas. Eu preferiria não discutir, né? Super terceira dimensão, super involuída, mas eu não consigo, eu tenho muito fogo, eu sempre falo isso, eu não estou justificando com astrologia, com Ayurveda, mas é um pouco do meu jeito, eu tenho que fazer um trabalho interno de equilíbrio para eu ficar de boinhas, mas às vezes isso não dá certo. Então, veja a sua ética na hora que você está discutindo, porque a imaturidade emocional faz as pessoas pegarem coisas assim que foram ditas para elas e jogar na cara das pessoas. Isso é muita falta de ética. Beleza. Aí tá acabando o meu tempo. E aí eu relembrei de todo o meu passado e eu percebi que ainda não tinha curado porque machucou. E machucou não é porque é o que ela falou. Ela só foi um gatilho. Alguém escolhido a dedo para me relembrar que eu teria que curar isso ainda, que ainda tem camada, que não está totalmente curado. Então eu te convido para você perceber essas crenças que foram incutidas desde a infância, para você ver quando você fica brava com o que os outros dizem, se tem mesmo a ver com os outros ou com você, com os gatilhos que despertam em você. E bora curar isso, queria falar mais, mas não dá tempo. Beijo!